Fala pessoal, bora falar de dinheiro? Esse é o podcast No Lucro by CNN Soft, com apoio do Banco Santander. Eu sou o Leandro Munhoz e vou estar aqui no comando para a gente falar sobre esse mundo de finanças, mas de uma forma leve e bem descontraída, e sempre na presença de um convidado super especial. Para começar, preciso dizer que eu sou um grande curioso no mundo dos investimentos, e eu tava lá, de bobeira, quando eu comecei a me aventurar nesse universo. E aí, gente, eu descobri que era chato pra caramba, era um negócio muito quadrado. E aí, adivinha? Cá estou, querendo trocar ideia com todo mundo sobre esse rolê. Toda quinta-feira a gente solta episódios novos com convidados diferentes. As nossas conversas são sobre dinheiro, investimentos e negócios. Então se prepara para aprender com a gente, se divertir e também participar. Fala minha gente, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui uma mulher que ela influenciou muita gente no início daquela questão fitness da sua vida, né? Com exercícios e tudo mais. Quem tá comigo hoje aqui? Bela Falcone, mãe, empresária, escritora, mestre em nutrição, pós em teologia. Eita, que você decorou bem, hein? Que mais? Eu esqueci alguma coisa aqui. Eu sabia que eu esqueci alguma coisa. Tanta coisa. Já foi fisiculturista. Já, menino, lá atrás, no início da história. Prazer estar aqui Caramba, com seja vocês. muito bem-vindo. Obrigada, muito obrigado por estar aqui no nosso alegria. podcast aí. Muito obrigada. Ô, Bela, tem que ter muita disciplina e foco pra fazer tudo isso que você fez, mulher. Como é que é? Me conta isso aí. Eu acho que isso é um traço do meu perfil, sabia? Mas sabe o que é o mais legal que eu falo pras pessoas, assim, eu vou até tomar posse aqui de uma fala do Joel J, que ele diz o seguinte, que o sucesso é treinável, e ele é mesmo. Nós temos habilidades, a gente pode treinar, e todo mundo nasce com essa habilidade treinável, que é a disciplina e o foco. Só que as pessoas acabam usando pro lado errado, né? Eu falo que a disciplina é a mesma disciplina que você tem para fazer acontecer, você tem para fazer desculpa, para criar desculpas. Não muda, a essência da disciplina é a mesma, o que muda é onde você deposita essa disciplina. Então eu vejo assim que na minha vida, tudo que eu conquistei lá atrás, com a história do fitness, né, que você mencionou aí do fisiculturismo, isso reflete muito hoje na pessoa que eu me tornei. Porque essa disciplina da academia, ela pôde ser replicada em outras esferas da minha vida. Isso é muito legal. Eita, nós. Ô, Bela, eu tenho uma pergunta que acho que é uma pergunta importantíssima. Eu já queria começar com ela. Por que eu não consigo ser saudável, mulher? Você tem que ler meu livro. Leandro, leia meu livro. Tô sabendo. Esse livro, na verdade, foi meio que um sonho, assim, um projeto que eu tinha no meu coração de unir as minhas áreas de conhecimento, que é a saúde, né, a nutrição e a teologia, e tentar mostrar para as pessoas que o buraco é mais embaixo, sabe? Que o problema ele é um pouco mais profundo do que as pessoas imaginam. Como assim? A gente nada em águas rasas, né? A gente acha que a solução é você fazer 3 meses de academia ou um plano dietético da moda que promete entregar mundos e fundos, mas no fim das contas você está submetendo o seu corpo a uma restrição calórica, dependendo do tipo de dieta, que não é saudável. E no fim você não vai colher as mudanças, porque você tem que fazer uma reprogramação mental, né? Existe um fenômeno incrível no nosso cérebro que é a neuroplasticidade. A gente consegue modular essas respostas mentais, cerebrais, né? Ao passo que a gente é exposto a novas experiências. Então, a minha ideia foi realmente mostrar para as pessoas que não é a dieta da moda, que não são 3 meses de academia, que não é um estímulo chamado Projeto Verão. É uma reprogramação mental, espiritual e física. E enquanto nós não trouxermos essas 3 esferas juntas, não vai ter mudança consistente. Tem que encaixar essa engrenagem não nos é 3 fácil. pontos ali. Sim, não é fácil. Quando a gente fala em equilíbrio, viver uma vida equilibrada, nós não estamos falando, e veja bem, isso é muito importante, nós não estamos falando de uma perfeição. Porque não existe, nós não somos seres perfeitos. Somos seres imperfeitos vivendo num mundo imperfeito. Então, falar em perfeição é balela. Isso daí é coisa inalcançável que realmente vai gerar pessoas frustradas. A gente tem que entender que o equilíbrio, ele existe quando você conhece os 2 extremos. Ou, no meu caso, por exemplo, eu era muito sedentária, depois eu fiquei muito neurótica, e hoje eu posso dizer que eu achei o meu equilíbrio. Então é importante que cada um encontre o seu próprio equilíbrio, mas trazendo para a mesa essas 3 vertentes que são corpo, mente e espírito. Sim. Como é que foi essa transição, né? De você saiu dessa vida sedentária que você acabou de falar e chegou no fisiculturismo?
Como é que foi isso daí? Eu tinha um trabalho extremamente estressante. Eu trabalhava no escritório e eu lidava com metas, números, e era uma loucura, assim. Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, na verdade. Então, eu estava ali meio que por comodismo. Eu acho que a gente acaba se acomodando, dependendo do trabalho que a gente tem. A gente já se acomoda com aquela história, né? Eu tenho carteira assinada, estou aqui fazendo, não necessariamente o que eu amo, mas enfim, estou fazendo. Então, isso me gerava muito estresse. Essa zona de conforto, Essa zona de não? conforto, mas é a pressão também do trabalho. Então, eu acabava não cuidando de mim. Eu estava ali muito enfurnada, dedicada àquilo, e eu não cuidava de mim. Eu esqueci de mim, eu me anulei por muito tempo. E eu me lembro que eu fiquei muitos anos sem fazer check-up, porque nos Estados Unidos não existe essa história de hospital público, não. Lá você tem que pagar e é tudo muito caro. E nessa época eu não tinha condição, assim. É triste falar isso, mas dizer que a gente não tem condição para cuidar da gente mesmo, mas lá a história é diferente. Eu fiquei muito tempo sem fazer esses exames e quando finalmente eu fui fazer os exames, decorrente de uma reclamação do corpo, eu senti uma dor abdominal, fui fazer os exames, eu fiquei muito chocada. Que eu era magra, mas uma falsa magra, e as pessoas até acham, né, que a magreza é sinal de saúde, nem sempre. Eu tinha o colesterol super alto, eu estava com vários marcadores não satisfatórios naquele momento, e um desses marcadores, eu me lembro, que indicava possível esteatose hepática, que é uma condição onde se acumula gordura no fígado. E aquilo me assustou tremendamente. Eu falei, caramba, eu tenho 26 anos, né? Imagina, se eu tô assim agora. Caramba. E aí, essa foi a virada de chave. Através de uma dor, o corpo literalmente te deu um sinal ali pra... Literalmente. Aí eu pensei, falei, se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer, eu preciso tomar uma atitude. E aí comecei para academia, só que foi maravilhoso, assim, porque eu me encontrei, não no universo da academia necessariamente, mas nessa história de falar sobre a saúde. E falar sobre a saúde de um ponto de vista mais profundo, assim, que não fosse só a história da academia, do abdominal, da dieta, mas de como funcionam os processos metabólicos do nosso corpo e como que isso está acessível para todo mundo e como nós, enquanto seres humanos, seres viventes, precisamos tomar responsabilidade da nossa saúde e aprender. Eu falo, as pessoas gastam tanto tempo em rede social, às vezes fiscalizando a vida do outro, stalkeando, falando de bobagem, postando bobagem, mas não tiram um tempo para ler o básico sobre a saúde. Por exemplo, o que esse alimento faz no meu corpo, o que é carboidrato, o que é gordura, quais são os alimentos que devem ser evitados. As pessoas simplesmente não se preocupam com isso. E é uma coisa que está todo dia na vida de todo mundo. Todo dia. A nossa existência depende disso. Sim. A nossa saúde depende disso. A forma como a gente vai desfrutar da vida depende da maneira como a gente rega ou não, né, o nosso jardim. Então, se você não está cuidando bem do seu corpo, essa conta vai chegar em algum momento. Você vai continuar vivo, muito provavelmente sim, tomara que sim. Mas e aí? Como que vai ser a sua velhice? A gente tem que pensar a longo prazo. Sabe quem separou, os famosos aí, como é que tá a vida de todo mundo, né? Sabe tudo, mas não tem tempo para ler um livro. Então, assim, nessa época eu comecei a me interessar muito sobre a nutrição holística, que lida, né, assim, de forma integral o corpo e algumas dietas bem específicas. Enfim, que talvez não seja aplicável a longo prazo, mas que naquele momento foi muito essencial para mim. Inclusive, esse livro, eu sempre falo dele, porque ele mudou a minha vida, chama Fit for Life, do Harvey Diamond. Não tem ele em português, mas é um livro, assim, incrível, com uma abordagem muito inteligente. E eu apliquei tudo daquele livro na minha vida durante um período. Uhum. E eu comecei a ver mudanças. E foi ali que eu me apaixonei. Eu falei, cara, é sobre isso que eu quero falar. É isso que eu quero levar. É isso que eu quero fazer. Eu quero falar para as pessoas. Ô, Bela, como é que funciona essa questão que você disputou, né? O fisiculturismo, você foi fisiculturista. E como é que um fisiculturista ganha dinheiro? Foi uma carreira bem curta. Só com patrocínio? Como é que é a fonte de renda? Então, aqui no Brasil eu não sei exatamente porque eu fiz fora nos Estados Unidos, mas eu imagino que seja semelhante. Basicamente isso, patrocínio. Porque os campeonatos, o prêmio não é algo assim tão relevante que vá, de fato, mudar a vida do atleta. Valores, pra gente ter uma noção. Eu não faço ideia, sou totalmente leigo no assunto. Na época, eu tô chutando aqui bem, porque faz muitos anos isso, mas eu acho que devia ser o quê? Uns $5 mil? Entendi. Não é um valor não é expressivo a ponto de mudar a vida de alguém, né? Principalmente quando você vive lá e gasta em dólar. Mas patrocínio, sim, eu sei que tem muitos atletas. Claro, eu não estou falando do Schwarzenegger, né? Que obviamente foi um cara, um case, de um que atingiu o topo. E hoje atua aí em filmes, etc. Mas não só hoje, né? Ao longo da história. Mas, assim, via de regra, não é uma profissão bem remunerada, não é uma profissão... E eu não acho, assim, eu não quero tecer nenhuma crítica aqui, óbvio que não, porque isso faz parte da minha história.
Mas um dos fatores que me fez romper com isso foi justamente o fato de eu não achar que eu estava fazendo algo saudável para o meu corpo. Porque são restrições intensas. E aí no final do dia... e tudo, exato. para poder chegar naquele... E aí no final do dia você pensa, será que vale a pena? Será que é isso mesmo que eu quero? Será que tá valendo a pena eu sacrificar? Eu falo da minha própria experiência, né? Não tô generalizando, mas para mim foi essa percepção que eu tive e realmente, assim, me abriu portas. Eu acho que como uma porta de entrada foi interessante para me impulsionar, né? Para ser vista, para ser reconhecida. Enfim, as pessoas... Isso chamou a atenção das pessoas e das marcas, de alguma forma, né? Mas a carreira em si não foi lucrativa. Não rolou muito. Não. Foi curta. Foi curta. Ô, Foram Bela, 2 a anos. gente fez uma enquete nas nossas redes sociais com o pessoal que nos segue. Inclusive, eu até queria já deixar o convite para você que acompanha a gente aqui, tá acompanhando pelo YouTube e também nas plataformas de áudio, para seguir a gente lá. @NoLucroCNN. Tem no TikTok, no Twitter e também no Instagram. E a enquete que nós fizemos foi lá no Instagram. Vamos ver aqui na tela aqui a pergunta que rolou lá. Você já fez uma dieta na sua vida financeira? E a galera respondeu, 56% das pessoas responderam, opa, claro que sim. E 44% respondeu que nunca. Bela, de alimentação e treino eu sei que você manja muito dessa questão. E na vida financeira, você também se considera saudável financeiramente? Sim, eu sempre fui muito responsável com relação ao dinheiro. Eu sempre respeitei o dinheiro, né? Pra não sair fazendo besteira. Mas tem uma coisa sobre mim que eu não sei se isso é geral ou se é uma coisa minha, assim. Eu não deixo para amanhã algo que eu posso viver hoje, financeiramente. Claro, sem comprometer economia, sem comprometer a minha renda. Mas eu não deixo de fazer o que eu quero fazer. Porque eu penso que a gente não tem nenhum controle sobre a vida e daqui nada se leva. Então, eu gosto, assim, de saber que eu estou desfrutando e que o dinheiro está trabalhando para mim, não eu para ele, não o contrário. Então, eu penso muito, eu tenho uma cabeça mais aberta, mas ao mesmo tempo, sou extremamente conservadora no que diz respeito a investimento, mercado financeiro. Eu sou mais esse perfil conservador, ao contrário do Maguila, meu marido, que já gosta de O Maguila se gosta de um aventurar. risco. Ele gosta de uns riscos a mais Ele ali. mistura muito, a carteira dele é bem misturada. É, vamos falar sobre isso já já. Inclusive dos seus gastos também, a gente vai Eita, chegar Jesus. lá, hein? Chegou a hora de me colocar na berlinda. O Maguila que não escuta esse podcast aqui, hein? Maguila tá bloqueado nesse momento. Ô, Bela, financeiramente, pra você, qual foi a sua maior transformação, assim? Teve algum ponto que você olhou e falou, nossa, Leandro, isso daqui pra mim deu uma virada na minha vida? Menino, você sabe que eu sempre falo isso para as pessoas, assim, a rede social mudou minha vida. Mudou minha vida completamente. A virada de chave financeiramente falando foi a rede social. Claro que hoje a gente tem outros negócios e eu invisto e faço outras coisas fora da rede social. Aliás, é até importante depois a gente mencionar um pouco sobre isso, sobre Sim, vamos empreender falar. no on e no offline. Mas a virada de chave foi essa. E foi muito legal porque no início eu não ganhava nada. Eu fazia post muitas vezes de graça ou fazia uma permuta por alguns potes de vitaminas e suplementos, né? Como todo começo de carreira é difícil. Mas eu fui muito persistente, porque eu acreditava naquilo. Eu tinha dentro de mim e da minha mente que aquilo ia um dia monetizar, que aquilo ia virar. Eu sempre acreditei muito, né, no digital. Você foi uma das pioneiras nesse mundo. Fui a pioneira. fitness. Foi a Brasileira, pioneira. sim. Quando que você entendeu que isso daí ia ser o seu trabalho, assim? Você ia trabalhar com isso? Bom, quando eu comecei, não se falava em public post, não se falava em rede social como uma ferramenta de trabalho. O influenciador não era um profissional, né? Não existia essa nomenclatura, para falar a verdade. O Insta, ele era muito precário no início, né? Eu falo que eu capinei mato nessa terra. E a gente não tinha muito recurso, muita ferramenta. A gente usava mais por diversão. As fotinhas quadradas? As aí, fotinhas lembra? quadradas, Galera, aqueles comenta filtros aí se você também... cafonérrimos. Os filtros. Não tinha stories, não tinha reels, não tinha nada disso. Sim. Não tinha nada, assim, era bem precário mesmo. Mas quando eu percebi que eu tinha uma audiência, aí aquilo trouxe para dentro de mim uma palavra, relevância. Se eu tenho uma audiência, se eu tenho uma quantidade grande de seguidores, essas pessoas estão me ouvindo, ainda que por texto, né? Porque não tinha vídeo na época. Sim. Eles liam as minhas legendas e comentavam e eles eram super engajados. Eu pensei, isso tem que significar, isso tem que representar alguma coisa no futuro, porque
Essa galera não tá aqui por nada. E eu já venho da época do Orkut. Eu tinha duas páginas de Orkut, pra você ter ideia. Orkut. Eu sempre fui muito ativa. Saudades. Dá uma saudade, né? Bem vintage, super nostálgico. Sim. Mas desde a época do Orkut, porque o Orkut ele tinha um limite de pessoas, de seguidores. Você lembra disso? Sim, tem um... chegava no... Eu não lembro o número que era. Eu não lembro também. Não conseguia adicionar mais, né? Tanto Sim. que o álbum de fotos também tinha um limite. De fotos, você tinha que criar uma comunidade. Você tinha limite de testimonials que você recebia, Os scraps, lembra? Enfim, aí eu tinha 2 páginas de Orkut e eu nem era conhecida, isso eu morava no Brasil ainda. E eu tinha 2 páginas de Orkut, porque eu já era pop no Orkut. As pessoas me seguiam, eu lá vivendo a minha vidinha anônima, mas tinha uma galerinha que já se interessava, às vezes pelos looks, ou enfim, não era nem pelo estilo de vida, porque eu não treinava assim nessa época, mas elas estavam lá. E muito pelos textos que eu escrevia, porque eu sempre gostei de escrever. E aí o Instagram, quando eu percebi o poder e o potencial, eu acho que mais do que poder, o potencial da ferramenta naquela época, se eu tô falando de 2012, me ligou uma chavinha assim na cabeça. Eu pensei, eu vou investir, porque eu não sei no que vai dar, mas eu tô pronta para correr o risco. Eu acho que empreender é isso, né? Correr risco. E eu tava pronta para isso. E daí quando eu vi que eu tinha muitos seguidores, eu pedi demissão do meu trabalho. Meu chefe falou, você tá louca? O que você tá fazendo da sua vida? Porque eu já tava assim com uma projeção de carreira nesse trabalho. E eu falei, não, eu não tô feliz aqui, não é isso, e eu não quero me acomodar, eu não quero ser promovida aqui a ponto de me acomodar, sabe? Porque, às vezes, quando você tem um trabalho, quando você trabalha para alguém, muitas vezes você não tá feliz, mas você fica preso naquilo porque, vou te dar um aumento, vou te dar uma oportunidade, aí você fica vivendo meio que de promessas ali, e vão te cozinhando, e eu senti que isso ia acontecer comigo. Acontecendo ali, já estava acontecendo. Entendi. Falei, eu não quero me acomodar aqui, eu não tô feliz, e eu penso que a energia que eu gasto nesse trabalho, eu posso converter para algo meu, eu posso depositar toda essa energia para algo meu. Empreender a seu próprio favor. Exato, por que não? E aí eu pensei o seguinte, falei, olha, já que eu tenho seguidores na rede social que me escutam, que acreditam em mim, eu tenho credibilidade, relevância, então eu vou criar uma marca com meu nome, vender os meus produtos e fazer propaganda dos meus produtos. E foi aí que tudo começou. E eu me lembro, em 2013, eu fui numa feira em San José, na Califórnia, nessas exposições, convenções que tem aí de fitness. Devia ser alguma competição, não fui para competir, fui para visitar, enfim. E quando eu cheguei, veio uma pá de gente atrás de mim, andando e pedindo foto. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Naquela hora, sabe quando a ficha cai? Plim! Eu falei, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E aí, tinha uma fila, assim, para tirar foto. Eu não fui para ficar em stand, eu fui para visitar e eu tive que ser colocada num stand pra galera vir tirar foto. Bela, vem pra cá, tipo fica aqui, porque tá atrapalhando o rolê já. Não, e foi bizarro, foi surreal. Eu tremia, eu errava meu nome na hora de dar autógrafo, eu não sabia fazer aquilo, né? Eu tava assim, vivendo uma experiência ali, totalmente nova. Entendi. Só que é aquela coisa, né? Às vezes a oportunidade tá passando ali na nossa rua e a gente não percebe. E quando ela não passa, a gente pode criar também. Mas no meu caso, a oportunidade estava ali na minha frente. E eu pensei, eu vou ser uma voz aqui dentro, eu não posso ser só um barulho. Eu quero ser relevante aqui dentro. Aí eu fui estudar nutrição. E foi aí que tudo começou. Aí estudei nutrição, fiz bacharelado, aí continuei ganhando seguidores. E eu gosto muito de comunicar, de falar, de ensinar. Aí eu pensei, vou fazer mestrado, porque vai que, sei lá, surge uma oportunidade de trabalhar na área de pesquisa, de ensino. Fui fazer mestrado. E aí virei palestrante. Em 2013 também, no final de 2013, comecei a dar palestras aqui no Brasil e foi muito bem aceito. Que legal. Eu cheguei aqui no Brasil em 2013, gente, é porque hoje já ficou muito comum essa história, né, de influenciador, mas quando eu cheguei aqui, eu brinco que eu e Gabriela Pugliese, a gente reinava absoluta, era só nós duas, a gente tinha o território, então a gente era notícia, a gente chegava e vinha a emissora de TV, eu fiz muita participação em TV. A Gabi veio aqui, veio bater um papo com a gente. Ela é muito participou querida. Aqui no E a gente no às vezes conversa e a gente fica lembrando dessas histórias, como era legal lá no passado, saudades, né? Como as coisas mudaram, era muito legal. Mudou bastante. Enfim, então eu nadei de braçada. Eu acho que eu soube aproveitar muito a vibe do momento, as oportunidades e converter isso em resultado, né? Porque eu acho que é importante a gente curtir, sim, mas também construir. Sim. A parte financeira, qual a sua primeira venda, você lembra? Financeiramente ali? O que foi que você vendeu no seu... Nossa, não vou lembrar, porque tem muito tempo. Mas eu me lembro de uma marca que nem existe mais. Na época chamava Vitazen. Era uma marca de vitaminas e suplementos lá dos Estados Unidos. Que, na verdade, ele não me pagava. Ele me dava alguns potes de suplemento. E eu lembro que eu postava, mas eu postava assim... com aquele tom de sou embaixadora contratada da marca. Por quê? Porque isso ia gerar o interesse de outras
de outras marcas, né? As marcas iam olhar para mim e falar, olha, ela já foi contratada, então acho que eu vou contratá-la também. Já vão rolar disputa ali. Desse gatilho rolou outras contratações e coisas boas, assim. Inclusive tem uma marca que tá comigo até hoje, que é uma marca de chá e ele já tem skincare lá dos Estados Unidos. Daquela época? Daquela época. Ó, que legal. Já tem, o quê? Longo prazo, bacana. Uns 9 anos que a gente tá Que junto. bacana. 9, 8 anos por aí. Então, eu construí bons relacionamentos. Eu falo assim que o legal da rede social não é só o que a gente monetiza, não são só os public posts, o que a gente vende ali. São os relacionamentos que a gente faz, porque com os relacionamentos que você faz com empresários, aquilo pode gerar novos negócios Sim, fora da rede social. E isso aconteceu comigo, inclusive com uma marca que eu divulgo, que ele se tornou um grande franqueador, vendeu várias franquias através da minha publicidade. Ele viu meu potencial para vender franquia e ele pensou, por que não criar uma franquia da Bela? Então, a gente criou junto um projeto incrível de franquia de depilação a laser, que já está rodando, já venderam algumas. E eu estou super feliz, assim, porque a aceitação do público é muito legal. Sim. Ô, Bela, deixa eu te perguntar uma coisa. Naquela época do fisiculturismo, o que você mais gastava dinheiro para poder manter o corpo ali, para poder competir e tudo? Qual que era o gasto maior que você tinha naquele período? Então, as pessoas acham, assim, tendem a achar, né, que eu tomava 1 milhão de suplementos e fazia, mas na verdade não. Eu sempre fui muito disciplinada, desde que eu me propus a isso. Desde que eu virei a chavinha, eu sempre fui muito disciplinada. Então, o meu negócio era treino correto, intenso, cardio, e eu pesava ali minhas marmitinhas, era tudo muito, muito bem racionado ali, bem equilibrado, mas eu não gastava muito, assim, com suplemento. Pra te falar a verdade, eu acho que foi a época que eu menos gastei dinheiro na minha vida, porque eu quase não saía. Mesmo? Meu negócio era assim, eu tenho que dormir cedo. Eu tenho que... Eu era muito, sabe, neurótica, assim, nesse sentido. Gastava mais com alimentação ou não necessariamente? Não, porque assim, o que eu comia? Era batata doce, frango e veggies, né, vegetais, assim, não tinha... E whey. Tomava uma creatina na época. É engraçado, assim, porque as pessoas... Eu recebia comentários... Sou leigo no assunto, fala, não faço ideia, porque às vezes a gente vê aquele corpo e fala, caramba, quanto E acha que custa? toma hormônio também, né? As pessoas escreviam muito pra mim. Assim, tá tomando bomba, muita bomba. Eu falo, gente, eu já tenho a voz grave. Se eu tomar bomba, vai complicar a minha vida, né? Ferrou. Não, isso aí eu falo pras pessoas, gente, é totalmente possível seguir um caminho saudável. Você não precisa usar hormônio necessariamente. Eu respeito quem toma essa decisão, mas enfim, eu nunca usei, não precisei. Eu sempre fui muito disciplinada. Eu fazia as coisas muito certinhas. Entendi. Então, assim, eu tive resultado, claro. Genética conta. Metabolismo conta. Sim. Vários fatores contam. Influencia na... Mas a boa notícia é que a nossa genética é modulável, gente. Então, assim, não se desespere. Eu não tenho boa genética, calma. Hoje, com a epigenética, a gente já sabe que é possível silenciar algumas expressões gênicas aí e melhorar os seus resultados. Sim. Ô, Bela, vamos falar de negócios agora. Vamos lá. Primeiro negócio seu foi o Instagram Foi. próprio. Meu mesmo, Seu. sim. Eu acho muito legal que você trate isso como um negócio, porque é. Sim, né? claro. É o seu Instagram. Eu acho que quem é influenciador e monetiza a rede social é um negócio, né? Não, total. Bacana essa visão. Tem empreender, né? O pessoal fala, Exato. postar foto, tudo. Não, gera dinheiro, gera renda. Você ganhou dinheiro com essas questões Sim. aí. Tem muita gente hoje que Foi o já que está mudou mais minha vida. globalizado, que já entende que isso é uma fonte de renda. Sim, sem dúvidas. Atualmente, quais são os seus negócios? Que eu sei que não tem só um, não, né? Conta pra gente aqui. Então, a gente Como tem é que você tá hoje? alguns já funcionando, outros encaminhados, outros em desenvolvimento, mas eu vou falar de um ano para cá, né? A gente assinou uma rede de academias de hotel de luxo, que vai começar lá em Itapema, que foi um projeto super legal. Foi uma negociação um pouco atípica para mim, porque eu não sou sócia do hotel, nem do projeto em si, mas da academia. É como se fosse um licenciamento de imagem, que está rolando muito isso hoje. É um formato de business muito legal, que se chama Media for Equity, que você basicamente cede a sua imagem, a sua autoridade, a sua credibilidade para um determinado negócio e você entra ali. Daí tem toda uma parte de royalty e uma negociação, e cada caso é um caso, né? Que você fecha ali um FII, uma taxa. Tem um percentual fixo numa negociação dessa? Sim. Ou é um... Cada negociação é diferente. Para te falar a verdade, eu geralmente não entro nessa parte. Meu marido, que é meu empresário, ele que negocia tudo, mas eu sei muito por alto, assim, que eu falo. Eu não gosto de saber, porque isso me gera um pouco de ansiedade. E eu não gosto de falar de números com pessoas. Certo. Eu acho que quando você trabalha com a imagem,
rola um desgaste, assim, Entendi. social, sabe? De você sentar numa mesa. Tem gente que é a própria empresária, eu acho isso demais, acho incrível. A pessoa que consegue gerir a própria carreira, assim, de falar abertamente. Eu me sinto um pouco constrangida, assim, eu já fico meio, ai meu Deus, falar quanto que custa meu post. Então, meu marido tá ali. O maridão resolve essas questões entre aí. a gente discute, claro, ele sempre me consulta, Bela, você acha que tá legal esse valor? Mas ele é super flexível, então, assim, cada negociação, ele brinca que o Maguila que devia estar aqui, né, gente? O Maguila, ele é super... Claro, pô, podia ele é participar também, super imagina. veia comercial e ele fala, eu não perco o negócio. Ele é incrível, ele tem, assim, eu falo que é um dom, é um talento você negociar. Uhum. E ele fala, eu não perco o negócio. Eu sempre vou negociar e chegar num denominador que seja bom para as duas partes. Então, essas negociações, elas variam muito. Essa história da academia, a gente está com uma franquia agora de um salão da Fast Escova, em BH, que é uma franquia super bacana, focada no Fast Beauty, que é sem hora marcada, sem agendamento, o sonho de toda mulher, né? Porque eu, pelo menos, eu tenho pavor de ligar para os lugares e marcar. Consulta, horário em salão. Então, você chegou, entrou, fez, saiu. Rápido, excelente. E eu achei esse formato muito legal. Eu falei, por que não abrir em BH? Então, a gente abriu a nossa primeira, já estamos olhando outros lugares para abrir as próximas. Creio eu que em cidades menores, porque é uma demanda, que existe uma demanda e não tem, até onde eu sei, fiz as minhas pesquisas, não tem esse tipo de formato, então eu vi ali uma oportunidade de mercado. A gente entrou no ramo do beach tênis também, que é uma coisa que eu comecei a fazer e gosto muito. Estou com essa rede de franquias própria, em parceria com o Marcos Curta, que é o presidente da Divina Terra. O que é o beach tênis? Desculpa. Beach tênis é um Como é? esporte. Certo. Então, Não, a gente sim, está num mas complexo de quadras lá em BH. Ah, você tem algumas Sim, quadras a e gente- você loca isso, certo? Na verdade, é um grupo de pessoas. Tá. E a gente entrou em parceria também com esse pessoal que já tem todo o expertise, que já tem todo o conhecimento na área do beach tênis. Mas, sim, são quadras de aluguel. E a gente está fazendo um espaço agora também fitness dentro desse galpão de quadras. Que vai ser Entendi. todo focado para o beach tênis. A gente está pensando agora em investir também uma outra coisa que me deu um link na cabeça esses dias, que a gente está pensando, não, a gente vai investir seguramente, no mercado de festas infantis. Festas infantis? Festas infantis. Como que é? Como Buffet de aluguel. De decoração? Não, o de ter o local mesmo. O local. O local O ali para local. poder A fazer gente já a festa. está procurando local para alugar, porque Entendi. é algo. Eu, como mãe, assim, eu sempre gosto de fazer festa para as meninas. E eu percebo, assim, na escola delas, toda semana tem festa de coleguinha. Você é mãe de duas, né? Sou mãe de duas, e se Eu Deus sou quiser, ano pai que vem de 3. De uma. Tem 9 meses a minha Ai, que pequenininha. fofa, Tá? É o futuro me delícia. avisando aqui já. É o futuro me falando. Olha, eu vou te dizer que menina é do pai, viu? Não tem jeito. Eu liguei hoje pra a minha mais novinha, Estela, cadê o papai? Ela não conversa, ela só quer saber do pai. Cadê o papai? Eu tô com ele, filha. Então depois você me liga quando você estiver com ele. Tipo assim, não me interessa falar com você Eu nesse quero momento. falar com você, mãe. Mas enfim, então como Entendi. mãe, eu tenho esse público muito forte. Aí eu discuti isso com o Maguila. Eu acho que é uma oportunidade legal da gente fazer algo diferenciado pra esse público, pras mães, né? E, claro, é um espaço que talvez seja modulável ali pra gente fazer também pra adultos, mas é um outro mercado que eu quero entrar, porque é um mercado que tem crescido. E eu fiz uma pesquisa recente dos principais nichos que vale a pena investir em 2022. E, em primeiro lugar, estava lá negócios digitais. Eu acho que eu já estou muito presente no digital. Não só na parte de influência digital, mas de cursos, e-books, palestras online, e-commerce e assim por diante. Tem algumas frentes já está presente. Sim. Em segundo lugar dessa pesquisa estava o mercado da alimentação saudável. Terceiro lugar, mercado da beleza. Quer dizer, a gente já tá. Você tem que puxar, virar. Brechó, e eu tô abrindo meu brechó mês que vem. Já tá tudo engatilhado também, tudo prontinho. Então, assim, eu acho que eu tô bem ali dentro dessas o top 10 você tá pegando umas 8, 9 ali, né? Pelo que e é você muito falou. bacana, assim, porque tudo isso conversa com o meu público. E essa que é a parte legal, assim, quando a gente conhece o nosso público, eu falo para os influenciadores, e a gente tem visto muito isso, né? Influenciador que lança produto com o nome deles, marca própria. Sim. Tem que aproveitar, gente, porque nós somos uma marca, então a gente tem que aproveitar e realmente investir, fazer com que essas coisas frutifiquem dentro do nosso nicho, porque a gente já tem o mais difícil, que é o marketing.
Sim. Ô, Bela, você falou que você, na questão do hotel, né, da rede hoteleira lá da academia, né, que está dentro do hotel, é como se fosse um direito de uso de imagem. Basicamente. Entre aspas ali, quase mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Nesses outros negócios, você é sócia, você participa da empresa, tem um percentual delas? Ou não também é questão de imagem que você disponibiliza? Nessas sócias, nós somos sócios mesmo, donos, né, majoritários. No beach tennis, não. No beach tennis é como se fosse uma concessão também de imagem, não somos majoritários, mas, por exemplo, no salão, sim, na história do buffet, seremos também. Nesse desenvolvimento, na história da rede de franquias também é nesse formato de Media for Equity. A gente está desenvolvendo agora também um produto alimentício maravilhoso, que eu não posso dar muitos detalhes agora, mas eu espero voltar aqui na CNN ano que vem. Dá um spoiler aí pra gente. Pra contar sobre o sucesso que foi. Basicamente para facilitar a vida das pessoas, porque Entendi. uma dor que eu sinto muito, eu faço muitas pesquisas assim com o meu público. Eu acho que é um termômetro muito legal pra gente saber qual que é a dor e a demanda das pessoas. Então eu percebo que as pessoas querem ser saudáveis, mas muitas vezes elas não acham gostoso os alimentos saudáveis e acham difícil de preparar, de fazer receita, tal e tal. Então, são alimentos que vêm para facilitar, que tem preparo fácil e que agrada o paladar do brasileiro. Então, a gente tem mais de um ano, tem 1 ano e meio que a gente está desenvolvendo essas fórmulas. E agora chegamos na fórmula perfeita. Maravilha. E espero lançar até... Porque eu não tenho pressa em fazer as coisas. Eu sou muito... Eu faço as coisas numa cadência assim, mais conservadora também, sabe? Eu não saio dando tiro para tudo que é lado. Tem todo um processo. Eu faço uma pesquisa antes, vejo se vale a pena. E nesse caso, né, por se tratar de alimento, a gente é muito chato com a questão do sabor. Então demorou aí 1 ano e meio, mas agora vai. Maravilha. Ô, Bela, você falou aqui, já que você foi trabalhando no banco, eu sei, parece que você já foi taxista. Já, menino. E você já foi atendente de padaria. Já. Você acredita que todas essas suas profissões colaborou para você ser essa empreendedora que você é hoje? Com certeza. Olha, eu fiz bons negócios quando eu era taxista. Por quê? Porque eu tinha um network ali, eu conhecia pessoas, os turistas brasileiros que vinham para Orlando, onde eu morava na época. Eu tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, de conversar, de trocar figurinha, trocar experiência, de amadurecer mais e criar mais coragem também, né? Enfim, de progredir com as minhas metas, os meus sonhos. E tem uma história que é muito bacana, que eu falo, é a empreendedora nata que existe em mim. Qual que é? Eu vi naquela época uma oportunidade de ganhar dinheiro desbloqueando iPhone. Porque tinha lançado o iPhone naquela época. E não vendia, aliás, vendia, não sei se não vendia no Brasil, não me lembro, mas era bloqueado. Você lembra do Jailbreak? Você deve ter feito isso algum tempo atrás. Jailbreak era um software que, sei lá, que você instalava para fazer com que o telefone comprado no exterior liberar, funcionasse né? aqui. Exato. O aparelho para poder trazer. Exatamente. E aí eu descobri na época como que fazia, pesquisei, aí comprei lá o iPhone. E aí eu fiz cartões de visita e deixei nos hotéis com meu telefone de contato, desbloqueei o seu iPhone em português, porque tinha muito turista brasileiro e no táxi eu dava também. A brasileirada doida. E cobrava ali uns 100, 150 dólares por telefone, e às vezes eu fazia 5, 6 no mesmo dia. Então, essa graninha que eu juntei, eu comprei mais carro de táxi, alugava e ia guardando esse dinheiro. E ali você criou uma frota ali? Mini, né? Eu tinha, acho que a gente você teve comprou uns 3... Você comprou outro carro e locava para outra pessoa dirigir, você ficava com uma taxa ali mensal. Exato. Eram 3 ou 4, assim, era uma mini frota, não era mais do que isso não, mas assim, já era ótimo, porque eu recebia por semana e tinha uma rotatividade, nunca ficava carro parado, porque na época não tinha Uber. Então a gente nadava de braçada. Ele tinha uma empresa que chamava Mears, que era a nossa concorrente, mas assim, o nosso serviço era diferenciado. A gente era o Uber da época, a gente tinha balinha, aguinha, né? Os motoristas ali e ficávamos em 4 hotéis, circulando ali entre esses 4 hotéis. Tinha um rádio que a gente se comunicava com a base, pagava ali $200 de fee, de taxa semanal para alugar esse rádio. Mas eu pensei, gente, eu tô pagando $200 para esse moço. Por que não ter a minha própria empresa, né? Por que não fazer? Eu sempre penso assim, por que não? Por que não eu? Porque eu tô trabalhando para outra pessoa, por que não eu? Então eu vou pegar o que eu aprendi aqui e empreender fora. Aí foi que eu comprei esses outros carros e alugava. Que legal. E paralelo a isso eu fazia a história do iPhone, do desbloqueio do iPhone. Outra renda ali que já pingava. Outra renda. E teve uma outra história também que foi bem legal nesse meio tempo, que na época era moda, uma pulseirinha que prometia Band lá, não? Power Balance, que prometia trazer equilíbrio para a pessoa. Até
hoje a gente não entende qual que é a história por trás da pulseira, né? Mas eu duvido que seja verdade, mas enfim, era moda. Então eu falei, gente, eu vou trazer esse negócio da China e vou vender pros brasileiros turistas mais barato, porque na loja custava X dólares, eu vou vender por X dividido por 2, né? Pra eles comprarem de mim. Sim. E sempre tinha no carro a história da pulseira. Pra Vendia poder pulseira. Vender um monte. Vendia pulseira. E vinha container da China com a pulseira e eu vendia pulseira. E dá-lhe pulseira. E dá-lhe pulseira. Ô, Bela, vamos falar um pouquinho de investimento agora contigo. Como é que é o seu contato, sua relação com os investimentos do dinheiro? Você tem uma pessoa que cuida disso para você? Você tá de frente nos seus investimentos? Como é que funciona isso? Olha, eu demorei um tempo para aceitar essa história de mercado financeiro, carteira de risco agressiva, criptomoeda, sei lá das quantas. Eu te confesso assim que é algo que eu não domino, não é um assunto que eu tenho facilidade de falar, porque eu realmente não é minha área de expertise. Eu demorei muito para ceder. O Maguila, meu marido, sempre dizia, Bela, não vamos deixar o dinheiro parado, vamos fazer ele render. E tem oportunidades. Aí eu falei, então vamos comprar imóvel, mercado imobiliário, maravilhoso, garantido, seguro. Não, Bela, vamos dividir aqui a carteira. Ele também não é, assim, um super entendedor, ele não é um Thiago Nigro da vida, mas ele entende, assim, ele é curioso, ele lê, ele gosta. Mas eu tenho uma pessoa que trabalha com a gente nessas questões aí de investimento e ela é uma fera. Ela entende tudo. Pensa numa mulher, assim, amigona nossa também. Legal. Renata Capanema, aliás, até um beijo pra você, querida. Ela é muito fera. E ela estuda, ela faz curso. E aí ela faz o seguinte, ela fala, ó, eu vou sugerir pra vocês o que eu faço com o meu dinheiro. E ela é muito, muito minha amiga. Então a gente confia demais e tem dado super certo. E a gente vai aprendendo um pouquinho com ela. E essa história de dividir, né? As carteiras, assim, médio, mais agressivo, mais conservador. Sim, conservador. E eu sou a parte medrosa. Eu acho que é bom isso numa relação, né? Porque imagina se fossem os dois agressivos. É bom ter alguém que segura a onda um pouquinho, né? Dá uma equilibrada, né? Mas eu me arrependi, porque depois eu pensei, falei, gente, por que quê? eu não entrei nisso antes? Porque, assim, lá em casa não tem o meu e o seu dinheiro. É tudo uma coisa só. É o nosso. Mas a gente combinou que não iria... Tudo que ele estava pretendendo investir não iria ser investido. Vamos tirar uma parte e aí você investe esse dinheiro aí e vamos ver no que dá. Então, ficou meio que assim, o dinheiro dele investido e a minha parte, não exatamente minha por divisão, mas minha porque a gente escolheu reservar aquela parte. Depois que eu fui vendo, eu falei assim, gente, menino, o dinheiro tá rendendo ali, por que eu não deixei colocar tudo? Não, vamos botar. Ele falou assim, tá vendo? Coloca tudo Eu te agora. avisei, tá vendo? E aí eu vi que realmente hoje, gente, o mercado financeiro é assim... É surpreendente. É um negócio que se você entende, se você tem uma pessoa, né, um assistente, um assessor ali para te orientar, qualquer um pode ter boas oportunidades e possibilidades se souber investir. E é legal você falar isso daí, porque uma coisa que até eu às vezes eu fico batendo na tecla aqui com o pessoal que vem, por exemplo, tem pessoas que fazem sua própria carteira. Né? Não, eu faço, eu entendo, não sei o quê, tenho uma expertise, igual você falou, né? E tem pessoas que não. Igual você falou, pô, eu tenho uma pessoa que faz pra mim. Então, até dar esse toque pra galera, porque assim, é possível. Mesmo você terceirizando, obviamente, igual você falou, é uma pessoa de confiança, Sim. você tá sempre ali ciente do que está sendo feito, você tá entendendo, a gente aprendendo. entra todos os dias pra ver claro. o que tá... E é possível, né? Porque eu, lá atrás, antigamente, eu falo isso nas minhas redes sociais, pra mim investimento era só pra gente rico, tinha que ficar milionário pra depois Exatamente. começar a investir. E tá tudo errado, não é? Não é. Né? Você consegue investir com R$30, Você consegue com escalar. 50, Exatamente. com 100, com 1.000, e aí você vai E com vai responsabilidade e essa história, né? Não do conservadorismo necessariamente, mas eu acho que é responsabilidade mesmo. Você saber o que você está fazendo, não entrar às cegas, mas entender um pouco. Eu acho que é legal você entender um pouco. Assim, uma coisa que eu ainda não entendo, que me desespera um pouco, que o Maguila fez aí uma época, e agora acho que ele já não está fazendo mais, é a história do... Como que chama isso, gente? Não é metaverso, não, mas ele investe num negócio... Tipo num mundo paralelo, assim. Ele compra terreno. Eu não sei nem explicar. Compra terreno? Vendem-se terrenos e... NFT, não? Tipo isso. Tipo entendi. isso. Aí, mas tem... Eu não sei te falar agora exatamente. Até depois eu vou pesquisar. Decentraland, não sei. Eu sei que tem lojas de grife, da Prada, nesse universo. Eita. E ele falou, eu vou comprar Deve ser um metaverso, não? Tipo isso. Eu falei, você não vai comprar um terreno nesse lugar não, meu amor. Você não vai, porque a gente não vai morar lá. Eu falei, Tem um por terreno aqui em enquanto BH, não. aqui Falei, em São Paulo, alguma coisa física. Inclusive, a gente está construindo em BH. Entendi. E essa história do mercado financeiro é tão maluca que quando você vê a coisa fluindo, eu falei assim para ele, falei, Maguila,
a gente não pode pegar amor às coisas, não. Olha, a gente vai morar 1 ano na nossa casa, mas se oferecerem o que a gente quer, meu filho, a gente vende a casa e investe esse dinheiro. E vamos embora. E vamos embora. Tá. Você falando de gasto, vocês estão construindo uma casa aí já. Tá gastando pra caramba. Opa, eu posso nem falar que me dá gatilho. Você sabe que eu não sei dessa parte. Eu Como tenho assim? um departamento financeiro, eu tenho uma funcionária que também é muito minha amiga, que faz essa parte toda da nossa vida financeira, assim, de pagamentos, de receber e fiscalizar ali se foi pago, enfim. E eu combinei com ela, eu falei assim, amiga, você está proibida de mencionar a palavra gastos de construção. Eu falei, essa palavra a gente não menciona na minha frente. Vixe. É entre você Ferrou. e Ricardo Maguila. Você não fala comigo porque me dá gatilho, assim, Dá uma real. palpitação já Só que assim, no é coração. bobagem, porque pensa bem, a gente está investindo um valor alto, claro, mas a casa vai valer, assim, 4, 5 vezes mais. Não, 5 vezes eu estou exagerando, vai, mas 3, 4 vezes Sim, mais. Porque o mercado imobiliário está quentíssimo. Eu não sei aqui em São Paulo, mas em BH. Sim. Primeiro que você não acha casa. A pandemia, ela mudou muito, né? Ela esquentou muito o mercado imobiliário. Sim, aqueceu bastante. Você não acha casa, você não acha terreno. Terreno valorizou demais. Quem tem Demais, casa, demais. material base, né? Cimento, concreto, aço, ferro. Isso Aumentou de encareceu preço. muito, né? Os minérios. Esquadria. Esquadria, você já tá mais a par do que Eu que o diga, eu que o diga. Comprando janela Mas lá, deixa eu te tá contar, a gente caro pra comprou caramba. o nosso lote no início de 2020. Passados 3 meses, ofereceram mais de 2 vezes do que a gente tinha pago. A gente, claro, não vendemos, a gente quer morar aqui, a gente vai construir. Mas assim, as propostas vão chegando e vai sendo tentador, meu vai filho. sendo tentador A pra gente poder- fica até estremecido. Então eu falei com o Maguila, eu falei assim, eu não tenho apego, não tenho mesmo. A gente mora, curte a casa, tá um tempo. Se quiser vender, vende, a gente investe, Se constrói. falar uma bobeira lá que aceita e entra bem no ouvido do valor, você vende e vamos pra outra. Eu ainda sugeri pra ele, eu falei, olha que boa ideia. A gente investe uma parte, outra parte a gente compra e constrói. Acabou. E vai vendendo. Simples. É? Não é isso um aí. bom negócio? Sim, sim. Ô, Bela, não vamos nem falar de gastos de casa. Eu queria saber os gastos pessoais seus. Com que você mais gasta dinheiro, mulher? Olha, Me eu na conte. Berlinda, Jesus amado. Olha, eu trabalho com a minha imagem. Então eu vou te dar aqui vou fazer uma comparação que você vai me entender e você vai me apoiar. Vou? Vai. Vamos lá. Que vai ser bem Não, convincente. não tô pra falar que é certo ou errado, não. Vamos ver. Não, mas você vai achar interessante. Olha só. Vamos lá. Pensa num dermatologista, né? Ele precisa de ter uma clínica, aparelhagem de ponta, os equipamentos, ele investe nisso. É o negócio dele. Qual é o meu negócio principal? Você. Eu. Então eu tenho que investir o quê? Na minha imagem. Certo. Porque o que vende é isso. Então, o que eu prezo muito, assim? O que eu gasto? Vamos lá. Eu gosto muito de acessórios, adoro acessórios, bolsa. E o problema é que o tempo vai passando e a gente vai querendo as coisas, né? Ela Assim, já tá vai- até fechando o olho, É. pessoal. Que, gente, vocês não têm noção. Tá subindo o preço de bolsa, tá... E a gente quer investir na bolsa. Não só na de valores, né? Mas na bolsa. Mas é um bom negócio. E olha que interessante. Eu aposto que... Não sei se algum convidado já te trouxe Opa! essa visão, mas... Quando eu compro bolsas, por exemplo, da Hermès, é como se fosse uma joia. Ela não desvaloriza, é impressionante. E como são bolsas que estão extremamente escassas no mercado, não adianta você ter dinheiro. Você não consegue comprar. Fila de 2 anos, de 3 anos, e assim, se você tiver sorte, eles te chamam, mas não é garantido. Então é difícil conseguir, é muito difícil. É uma produção muito enxuta. E eles priorizam, assim, né, clientes mais antigos, clientes que são mais VIPs, que compram há mais tempo, enfim. Então, a bolsa que você compra, ela não vai perder o valor. Eu tô arriscando aqui a dizer que as bolsas que eu já peguei, eu ganhei dinheiro. E elas já estavam usadas, eu já tinha comprado usada. Então, assim, é uma loucura. Por isso que eu tô abrindo um brechó, porque é rentável. Então, eu invisto em acessório, bolsa, sapato um pouco menos, mas com consciência. Eu não compro absolutamente nada que não tenha valor de revenda. Entendi. Então, quando eu vou comprar um acessório, por mais que eu goste, Já tem que... você olha e fala, eu acho que essa marca não... Talvez eu amei, mas eu não acho que ela vai ter muito valor de revenda. Eu acho que eu vou perder muito dinheiro nela. Então, assim, eu coloco uma estimativa do quanto eu estou disposta a perder naquela peça. Então, eu priorizo as peças que vão me render mais. E eu faço essa coisa circular. Eu compro muito em brechó, vendo muito em brechó, desapego, né, em brechó, agora eu vou ter o meu próprio. Então, assim, é um mercado extremamente promissor. Então, acaba que o investimento na bolsa
fica lucrativo. Olha aí, coisa E ele boa. volta. Ê, E você maravilha. usa, fica linda na foto, linda no evento E vende ainda recebe. Ah, que bom, né? Perfeito. Ô, Bela, qual que é um gasto que você, assim, não abre mão? Leandro, faça chuva, faça sol, isso daqui eu preciso gastar ou eu gasto sempre. Viagem. É um investimento que, para mim, são memórias que não tem preço. Assim, você construir essas memórias com a sua família, com o seu esposo, com a sua esposa, conhecer lugares. Eu acho que é uma riqueza cultural que te agrega muito. Assim, é tão gostoso você sentar à mesa com pessoas e contar de uma experiência, de um lugar que você esteve, uma paisagem que você viu e tirar fotos com a sua memória. Eu acho isso incrível. Eu acho que o melhor investimento que um ser humano pode fazer é em viagens. Isso aí a gente realmente não abre mão. Claro, hoje em dia subiu muito o preço de passagem. A gente tem planejado mais, assim, né? Por exemplo, viagens para 2023, a gente já está planejando agora. Não estamos mais fazendo aquela coisa em cima da hora, porque realmente está tudo muito mais caro. Sim. Por exemplo, classe executiva. Eu não rasgo meu dinheiro mais, mesmo. Antes, quando era um pouco mais barato, ok, algumas viagens mais longas a gente ia. Mas hoje em dia, não mais. Eu falo, gente, tá assim, é um desaforo com dinheiro. Tá muito, muito caro passagem aérea. Subiu Espero muito. que isso volte, né? Você acha que volta atrás? Olha, não sei não, viu? Difícil, né? É complicado. Vamos ver porque, aí. assim, na verdade, Oferta o e mundo- demanda, tem o muito mundo- disso exato, também. tem Todo mundo uma tá muito recluso, demanda né? reprimida. É, uma demanda reprimida aí que tá tendo esse boom. E eu todo acho que mundo- juntou tudo, né? Porque a história da pandemia gerou essa instabilidade, né? Essa fragilidade Sim. na economia mundial. Então, Sim, tudo ficou sim. muito mais caro. Mas o ser humano não abre mão de viajar, né? O povo quer viajar e tá Quer certo, viajar, né? A gente tem que oh. viajar mesmo. Eu fiz essa pesquisa, eu tenho feito várias pesquisas, né? Para as palestras de empreendedorismo e dentre essas pesquisas, perguntaram, assim, para uma galera, sei lá, de universidade, qual que era o maior sonho. E em primeiro lugar era viajar, em segundo lugar empreender. Eu falei, mas não tinha que ser o contrário, gente. Tem que empreender primeiro para poder viajar, depois, Ver né? o dinheiro pra depois viajar, né? Depois gastar, A pessoa né? quer Mas eu inverter a tava ordem. invertido, viajar e depois empreender. Primeiro vamos viajar, depois ver o que dá. a gente vê. Depois a gente resolve. Ô, Bela, tem algum gasto, alguma loucura financeira que você já fez? Que você gastou um dinheirão? E arrependi, que você diz? Pode se arrepender ou que te deu um prazer, que você adorou, enfim. Uma loucura financeira, assim. Então, de loucura financeira, eu sempre vou voltar para esse tema bolsa, porque eu bolsa, acho, as menina, eu bolsas. acho um absurdo o que custa a bolsa, mas a gente quer assim mesmo. Não é louco Qual isso? foi a bolsa mais cara que você já comprou, você lembra? Eita, vou ter que falar o valor? Ah, não. Só se você quiser. Eu vou falar o modelo, que daí as pessoas pesquisam, né? Porque é meio constrangedor. Até, você vê, até eu fico com vergonha de falar. Não, tranquilo, imagina. Porque é absurdo, Fica à gente. vontade. Mas a mais cara, eu acho que foi a minha Kelly, uma Kelly 28 que eu tenho da Hermès. Que é de Da um Hermès. couro lá, todo especial, de uma cor toda especial. Essa foi a mais cara que eu já comprei. Eu não ligo, assim, muito pra... Como eu falei, eu gosto de acessórios. Não ligo pra relógio, não ligo pra... O que eu tenho, Maguila me deu de presente, assim. Mas bolsa é o meu ponto fraco. E às vezes, depois que você compra, que você fala assim, gente, onde que eu tava com a cabeça? Mas aí você chega em casa, você fica tão feliz que você fala, eu desejei tanto, eu trabalhei tanto pra ter isso. E o melhor de tudo é que eu sei que se eu vender, o dinheiro volta. Olha que problemaço. Maravilha. Bela, infelizmente o nosso prazo está chegando ao fim, nosso tempo passou aqui. rápido. Mas antes, a gente tem um quadro aqui que chama Sincerão da Sandra. A Sandra ela é a dona proprietária do podcast. Inclusive, já vou deixar o alerta aqui pra galera para seguir lá nas redes sociais. @NoLucroCNN, lá no Instagram, TikTok e Twitter. Que a Sandra posta todo dia lá conteúdos gratuitos, né? Pra galera poder entender e compreender um pouco mais. E a Sandra, ela tem uma pergunta para você. Então vamos lá no quadro aqui. Bela, você sempre fala sobre ter foco e manter uma alta produtividade, aproveitando cada segundo do tempo. Conta aí na amizade. Você não acredita que o ócio também seja importante? Sem dúvida, gente. Não é sem razão que Deus criou o mundo e descansou. No 7º dia, a gente tem que descansar. Porque a mente turbulenta, ela se torna uma mente procrastinadora e ela também se torna uma mente não tão produtiva. A gente tem que ter um momento de ócio, sem dúvida. E às vezes, para a pessoa que, assim como eu, tem esse traço de hiperprodutividade, sabe, aquela coisa de over-deliver, que você quer fazer muito, você tá agitado e é o traço da pessoa ansiosa. É difícil a gente estabelecer esse limite, é muito difícil. E, aliás, foi até bom ela ter dado esse gancho, porque eu quero falar sobre um assunto muito sério aqui.
a maioria das pessoas está doente com relação a essa história da ansiedade. Nós vivemos numa geração muito ansiosa e o Brasil está dentre os países com mais pessoas ansiosas no mundo. E essa ansiedade vem muito dessa questão de você querer entregar demais, fazer demais, trabalhar demais e produzir demais e não saber a hora de parar. Isso é muito grave. Eu cheguei, assim, num ponto de estafa que eu já não aguentava mais. Eu fui pro médico e falei, me ajuda, eu preciso de ajuda, porque realmente eu já não estava conseguindo dormir mais. Burnout, toda aquela história que todo mundo já sabe, né? Porque eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Explode ali. Eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Então, hoje, eu posso falar, assim, categoricamente, que o tempo de descanso é precioso. E eu tenho certeza que todas as pessoas de sucesso, elas tiveram essa sacada de tirar um tempo para si, porque senão você não consegue alcançar. Ou você até consegue, mas você surta. E eu até quero deixar a dica aqui para vocês assistirem as últimas palavras ditas por Steve Jobs, que foi um workaholic, um cara que revolucionou o mundo da tecnologia. E é chocante ouvir o que ele deixou, a carta que ele escreveu nos seus últimos dias, ele já no leito da morte. Dizer que ele trabalhou demais, que ele não viu o tempo passar, não cultivou amizades, enfim. Então, aproveita enquanto é tempo. Descansa. Se dê o direito do ócio, de você não fazer absolutamente nada e não se sinta culpado por isso, porque a sua mente ela só vai voltar a produzir depois que você der um momento de relaxamento e férias para sua mente. Isso não tem nada de errado com isso. Muito pelo contrário, é necessidade. Maravilhoso. Não, arrasou. E o pessoal, Obrigada. a gente acha que, né? O pessoal acha que a gente é uma máquina, né? E não é. Não somos. Nós somos de carne e osso, todo Se a mundo gente igual. exigir mais do que a gente pode entregar, Sim. uma hora vai pifar. Ô, Bela, o que você gosta de fazer no seu tempo livre? No seu tempo ósseo, vamos dizer assim. Eu amo ficar com as minhas filhas. Isso é uma coisa assim que pra mim, eu falo, gente, é a ocitocina que gera ali na mãe. É uma coisa tão louca que só quem é mãe sabe. Não tem jeito, assim. Você tá cheirando o filho, você tá abraçado. Então, eu gosto de fazer nada com elas, sabe? Eu gosto de às vezes, ver um filme, uma série com elas, ver desenho com elas. Eu não sou muito a mãe, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque eu acho que tem perfis diferentes de mães. Eu não sou muito a mãe de sentar no chão e brincar de boneca. E as meninas sabem. Porque até uma vez eu desabafei isso com a minha terapeuta, e ela falou, Bela, tá tudo bem. Você tem que ser a mãe que você é, e as suas filhas têm que conhecer a mãe delas como a mãe delas é. Então, conversa com elas e chega num consenso de alguma brincadeira que seja legal e saudável para todo mundo. Aí um dia eu conversei com as meninas, eu falei, meninas, é o seguinte, mamãe não gosta muito de brincar de boneca, de ficar fazendo aquelas vozinhas, sabe, que criança faz, andando com a boneca e tal e tal. Mas vamos achar alguma coisa que é legal, que todo mundo gosta de fazer? Vamos. Vamos jogar Uno, vamos jogar Rummikub, vamos jogar jogo de tabuleiro, adoro. Então a gente senta, às vezes, e joga, ou vamos desenhar, enfim, alguma atividade. Isso me traz muito prazer, tá, com elas. Eu gosto de ler também, nos momentos que eu tô ali à toa. À toa. Ô, Bela, pergunta pra gente finalizar nosso podcast aqui. Hoje, qual que é o seu maior sonho? Olha, é um sonho e um desafio ao mesmo tempo, que nada tem a ver com negócios, que nada tem a ver com finanças, mas um sonho de conseguir deixar as minhas filhas preparadas para esse mundo. Principalmente porque eu quero ter mais um ou uma. Então meu sonho é ser uma mãe competente, é não falhar miseravelmente nessa área, porque eu creio que o que a gente ensina dentro de casa, isso vai perdurar para o resto da vida. Os nossos filhos são o nosso reflexo. Então, eu peço muito a Deus que Ele me dê sabedoria, que Ele me capacite para realmente ser competente nessa área e preparar as minhas filhas, porque o mundo, a gente sabe, vai de mal a pior, está muito polarizado, é muita confusão, é muita gente brigando, e eu acredito, como mãe, que nós estamos vivendo uma geração de declínio moral, ético, e isso me assusta muito. Então, o meu maior sonho é criar filhas preparadas para esse mundo. Maravilhoso. Você falou, eu lembrei da minha pequena em casa lá. É uma coisa que eu também tenho uma preocupação em tanta nesse futuro aí. Mas se a gente preparar direitinho o terreno em casa, certamente elas vão levar isso para a vida, porque começa conosco, né, com os pais. Dentro de casa, dentro de casa. Bela, queria agradecer demais a sua participação aqui com a gente. Adorei. Queria que você deixasse suas redes sociais, o pessoal poder te seguir, né, as empresas também, para você deixar os arrobas das empresas aí. Vamos fica lá. à vontade. Arroba Bela Falcone, Bela com 2 L's, Falcone com I. Essa é a minha rede social pessoal.
Fecha Escova, Cidade Jardim, que é a minha unidade, em BH. O que mais, gente? Deixa eu pensar. Divine Care, que é a franquia de depilação a laser, Divine Care. Que mais? Me ajuda aí que eu não tô... Tem um monte de arroba aí, eu já tô perdido aqui, já não sei mais. Eita, Jesus. Deu? Acho que sim, eu não vou conseguir lembrar agora, que é tanta arroba, menino, que eu não vou conseguir lembrar. Vai seguir a Bela lá, que ela vai deixar os arrobas pra no meu vocês Insta, lá. vocês vão hein? achar lá todos os arrobas bonitinhos. Vai ficar mais fácil. Galera, queria agradecer demais a presença de vocês que ficou com a gente até o final. Você acompanhou pelo YouTube e também pelas plataformas de áudio. Lembrando que toda quinta-feira a gente tem uma entrevista com uma pessoa super especial aqui. E muito obrigado, um grande beijo e abraço. Até mais. Tchau.